A crise dos 35 anos. Deus me deu um nome e eu fiquei uns 5 meses remoendo esse nome, que é o Diário de uma 35+, porque eu acho que o nome é um pouco pesado, mas aí foi que eu pensei, eu não posso mais postergar essa palavra que Deus me deu. E aí eu criei esse canal aqui para conversar com pessoas que têm acima de 35 anos e estão na minha fase de vida, que é, eu tenho 35 anos, eu já tive relacionamento, já morei junto, já então casei, porém hoje eu tenho, na verdade, 36, quase 37, eu estou solteira, eu não tenho filhos ainda, eu não tenho minha família, eu fiz uma transição de carreira, eu ainda estou num momento muito instável. E como é difícil. Para quem não conhece ainda, eu sou a Ari Potência, você me encontra nas redes sociais, mas eu vou falar bem a verdade. Eu tô querendo ficar escondidinha aqui, por mais que esse canal ele vai ser pro mundo inteiro. Eu até penso, tomara que não tenha muitas pessoas que assistam esse vídeo, sabe? É um vídeo sem cortes, de reflexões de uma mulher acima de 35 anos, na verdade acima de 36 e quase nos 37, compartilhando um momento de vida. Quando fiz 35 anos, eu tive uma crise. Na verdade, ela começou antes, ela começou lá nos 33 para 34. E que foi um momento que, assim, eu desesperadamente pensava que eu tinha que ter um relacionamento. Na verdade, eu estava em um relacionamento com 35 anos. E que era um namoro à distância muito instável. E eu pensava assim, olha, eu estou num relacionamento, mas eu não tenho um futuro, eu não consigo ver um plano desse relacionamento. Mas eu achava que eu tinha que me manter naquele relacionamento, porque se eu não me mantesse, eu ia morrer só solteira. Mais ou menos isso, entendeu? Só que eu quero te dizer uma coisa, se você está com 35 ou com 34, te acalma, porque essa crise ela vai passar. E aí você vai entrar numa nova fase que possivelmente entrará, né? Que é a que eu estou agora. Eu tô com quase 37 anos e agora eu entrei num novo momento que é, eu não vou me relacionar com qualquer pessoa. A minha régua ela aumentou muito, porque assim, eu não tenho tempo para errar. Eu preciso de alguém que queira viver no meu tempo, que queira o que eu quero, construir uma família, que não queira construir uma família daqui 4, 5 anos, porque eu não tenho esse tempo, né? E que, não tenha frescura para viver. Eu não quero alguém que fique de muito mimimi, eu não quero alguém que não tenha evoluído, sabe? Eu quero, de fato, uma pessoa que saiba muito bem o que quer, como eu. Eu sei muito bem o que eu quero e eu sei muito bem o que eu não quero. E a gente passa por esse momento, passa para esse momento, na verdade, depois dos 36 anos. Assim foi comigo e eu acredito que é com a maioria das pessoas. Porque tu entra assim numa fase que, se eu me encontrar, vai dar certo. Eu vou ter meus filhos, eu vou ter minha família, eu vou ter tudo que eu quero. Beleza. Porém, tem que ser uma coisa muito certa, tem que ser com alguém centrado, tem que ser com alguém do jeitinho que eu quero, sabe? Alguém que seja resiliente, paciente, que trabalhe, que seja um homem provedor, tranquilo e que saiba muito bem o que quer. Caso contrário, eu fico sozinha. Porque se é pra ter confusão, que a confusão seja só na minha mente, entendeu? Eu tô nessa fase assim. E aí junto entra um outro momento também que antes nos 35 eu não tinha. Agora eu tô começando a me sentir um pouco enrugada, sabe? Eu olho assim, tô me sentindo tão velha, tô com tantas linhas. Sempre apliquei botox, ultimamente eu não tô aplicando por conta de toda a mudança assim de carreira que eu tô fazendo. A minha vida não é como era antes, eu não tô com uma vida estável como eu tinha antes, né? Até os meus 33 anos, ali 32, na verdade, eu sabia muito bem em relação ao trabalho e etc. Porém, agora não. Eu tô construindo uma vida que é uma vida para ser mãe e que tá muito difícil. Mas eu vou persistir, porque ainda hoje eu gravei um vídeo pra rede vizinha que falava o seguinte, se você tá pensando em desistir, possivelmente você esteja no meio. E é a fase que eu tô no meio. Quando a gente começa uma transição, um projeto, algo novo, a gente tá extremamente animado. Uhul! Tipo, é isso. Quando a gente tá no meio desse projeto, a gente tem vontade de desistir, a gente tá cansado, a gente não vê resultado. E daqui a pouco vem a colheita. E eu tô no meio dessa transição e dessa coisa louca toda. Então eu tô nessa fase assim de, será que eu vou desistir? E aí nesse meio todo, vem confusão mental.
vem, eu tô me achando feia, eu tô ficando velha, mas tudo bem, eu não quero, sabe, pensar que pode ser que eu não vivo, que eu não... Vem infinitas questões neste meio, que é o lugar que eu estou agora. Eu não sei qual lugar que você tá, eu não sei se você fez uma transição de carreira, eu não sei se você tá instável ou não, mas eu sei de uma coisa, eu quero te conhecer melhor. Porque, assim como eu falei no início desse vídeo, esse canal aqui tá sendo um desafio. Eu sou jornalista, eu sou comunicadora, eu gravo pra rede social todos os dias. Vocês me encontram em outros lugares se vocês colocarem Arielle Potenza nas redes sociais. Porém, este canal aqui tá sendo um desafio e eu tenho certeza que tem um motivo e um propósito muito específico para Deus ter me dado essa palavra e esse nome, Diário de uma 35+. Então, uma coisa que eu não lembrei no início desse vídeo, mas eu vou lembrá-la ou lembrá-lo agora, comenta aqui o que fase você tá da sua vida, compartilha comigo algo que vai me incentivar para seguir esse canal, para eu pensar, realmente, isso é uma palavra de Deus, Deus, eu preciso de confirmações, porque eu preciso continuar tendo muita coragem para gravar esses vídeos aqui, compartilhar essa fase que eu tô na minha vida, que eu sei que muitas pessoas vão se identificar. Para quem assistiu o primeiro vídeo, e se você não assistiu, eu vou deixar na sequência desse aqui, tá bom? Eu falei nele que aquele era o segundo vídeo mais difícil que eu tava criando, né? Apesar de criar infinitos vídeos todos os dias. E que teve um vídeo que era o vídeo mais difícil, e hoje eu vou compartilhar agora rapidamente com vocês. Quando em 2020, ou seja, há 5 anos atrás, em junho, na verdade, eu descobri que eu tava grávida. E aquilo foi assim, eu tava em um relacionamento com uma pessoa há 1 ano e meio, mais ou menos, acredito que nisso. Então, assim, foi algo planejado, a gente queria e eu fiquei extremamente feliz. Só que eu tinha um pouco de medo, porque eu sou gêmea, eu tenho uma irmã gêmea, e eu tinha medo que fossem 2 bebês. Eu tinha muito esse medinho, assim, eu tinha um sentimento no meu coração que poderia muito ser 2 bebês. E aí, estava ainda no meio de uma pandemia. Eu fui descobrir, né, que eu tava grávida. Foi muito emocionante, ao mesmo tempo deu muito medo, e foi isso que me incentivou a fazer minha transição de carreira, que é essa que eu ainda vivo hoje, que foi pro mercado digital. E nessa transição e nessa questão de descobrir que era um bebê, que eu tava grávida, eu descobri que eram 2 bebês. E o que importa, na verdade, nem essa história, assim, eu pensava naquele momento que eu tava com um espaço físico, que eu precisava fazer uma transição de carreira para ter flexibilidade, como é que eu ia cuidar de 2 bebês, fazendo um atendimento presencial, porque eu tinha uma clínica estética, possivelmente compartilhei no meu primeiro vídeo. E eu fui fazer ultrassom e eram 2 bebês. Eu levei um choque tão grande, mas tão grande, mas tão grande, só que o médico falou, pode ser que evolua, pode ser que não evolua essa gestação, então mantenha calma. E foi isso que eu fiz, esperei 15 dias e eu tinha um sentimento de que não ia evoluir. Só que eu tinha uma certeza também que aquela gestação, ela tinha vindo por um propósito muito grande na minha vida. E quando eu fui 15 dias depois refazer o exame, não tinha batimento cardíaco e ela tinha parado de evoluir com 7 semanas e 4 dias. Foi muito difícil, eu não conseguia entender naquele momento, assim, foi algo assim avassalador. Mas Deus faz tudo muito certinho, gente, muito certinho. E o que aconteceu? Eu até gravei um vídeo contando desse relato, que na época a pessoa que eu tava me relacionando, ele tinha uma filha, e eu gravei um vídeo que falava assim, o título do vídeo era assim, por algumas semanas fomos 5, que era eu, ele, a filha e os 2 bebês. E, gente, o que eu quero contar dessa história toda, que muito importa, né? Depois de ter passado mais uns 6, 7 meses desse que eu gravei esse vídeo, que eu descobri tudo isso, eu descobri que essa pessoa que eu tava tinha já outro filho, que era adulto, e eu não sabia, e ele me escondeu, e toda a família dele me escondeu. Enfim, então aí eu descobri a pessoa que eu tava. Porque eu acho que eu nem preciso falar mais nada e nem é o intuito desse vídeo, mas quando a gente descobre 2 anos depois, de 2 anos de relacionamento, que a pessoa tem um outro filho que ela nunca te contou, vocês já devem imaginar o caráter desse ser humano, né? Então, assim, ali foi muito dolorido, mesmo assim eu não me separei naquele momento, eu perdoei, eu segui a vida, eu tentei engravidar.
por vários meses, assim, eu tentei engravidar ainda por uns 7, 8 meses depois, eu não consegui engravidar. Glória a Deus! Porque como é que eu ia ter um filho, eu ia construir uma família com uma pessoa que tinha aquele caráter? Mas naquele momento eu tava cega, gente. Eu queria muito ser mãe, eu tava com 32 anos e aquilo foi meio que o auge, assim. Enfim, isso tudo me fez entender que eu precisava mudar a minha vida, que aquilo ali, aquela rotina de trabalho que eu tava vivendo, ia ser muito difícil eu manter um cuidado com o meu filho, com os meus filhos, né? E eu comecei a minha transição de carreira, que é essa transição que eu vivo até hoje, que eu comecei no final de 2021 e que tá sendo extremamente desafiadora. Muitas lágrimas, gente, muitas lágrimas e muitas lágrimas. E eu tô compartilhando tudo isso porque eu sei que para algumas pessoas vai fazer sentido. Eu sei que talvez você possa ter perdido já um bebê. Eu sei que você pode ter terminado um casamento de muitos anos. Eu sei que você pode estar tão bem com quase 37 anos, assim como eu, imaginando, não tenho mais tempo. Mas eu quero te dizer que sim, você tem tempo, eu também tenho tempo. E Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de família. E Ele quer que a gente construa isso. E eu já sei que eu vou construir no momento certo e com a pessoa certa. Depois de toda essa confusão dos últimos anos, o que eu tiro, assim, como a palavra certa, eu não sei, agora me falta a palavra, mas como uma conclusão, vamos dizer assim. Hoje eu sou uma pessoa que eu sei muito mais do que eu quero. Hoje eu sou uma pessoa que eu sei muito mais do que eu não quero. Eu não tenho medo de ficar sozinha, tanto que eu estou nesse momento sozinha. Eu não aceito qualquer pessoa. Eu já conheci esse ano uma pessoa, né, especificamente, e eu percebi que a pessoa não tinha tudo que eu queria e que talvez ia dar muito problema e que ia futuramente acabar em uma separação. Eu já não quis avançar. Então, assim, eu tô num momento bem diferente, que eu não tenho mais medo de ficar sozinha, como eu já tive em alguns momentos, assim, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. E eu tô num momento também que eu consigo entender melhor o que é pra mim e o que não é pra mim. Ter mais paciência, entender que eu tô no meio de um processo, né, de mudança e de várias questões importantes na minha vida. E também tô num momento muito difícil, que só de pensar eu tenho vontade de chorar, que eu ainda não vou compartilhar aqui, porque a gente vai ter possivelmente mais vídeos pela frente. Gente, assim, não sei de verdade o que Deus quer de mim desse diário de uma 35+, mas eu sei que tem um propósito. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu espero que eu compartilhando da minha história faça sentido com a sua história, que te sirva como incentivo e que você se sinta acolhida ou acolhido, porque eu não sei se esse canal ele vai chegar só até mulheres ou não. E quero te convidar para me seguir nas outras redes sociais, para me acompanhar, e se você sentir do seu coração de me mandar uma mensagem, pode mandar tanto lá quanto aqui pra gente conversar melhor e que a gente consiga ser forte, continuar orando pelos nossos sonhos, não deixar com que qualquer pessoa invada o nosso coração e a nossa vida, que a gente tenha fé e entenda que Deus, ele, no momento certo, ele vai fazer. E lembrando, o nosso relógio, ele não é um relógio de Deus. O nosso relógio, ele é completamente diferente do relógio de Deus. Ele vai fazer. Eu não sei como, mas a gente não precisa saber como, mas ele vai fazer. Calma teu coração, eu vou acalmar o meu. Semana que vem eu trago mais um vídeo pra vocês. Espero ser forte o suficiente para manter esse canal aqui, que, como eu já falei, é muito desafiador. E é isso. Beijo!